Só para você ter uma ideia, nos primeiros 10 anos que esses homens estavam pregando a palavra de Deus, não tinha, se você pegar a história dessas igrejas, não havia essas campanhas de sacrifício e outras tantas campanhas que eles fazem. Isso só para você ver mesmo que é algo que eles criaram no meio do caminho. Em algum momento eles se desviaram e acabaram eh, começaram a fazer esse tipo de coisa com o povo. O mais prejudicado mesmo é o povo, que não, não conhece as escrituras e acha que porque porque alguém expulsa um demônio, porque ele está num templo, numa igreja, que tudo que sai da boca dele 100% é verdadeiro. Não é bem assim, tá? Eu provei aqui para vocês como era o sacrifício da época da Bíblia e como é hoje. E, gente, esses caras, esses pastores, eles são profissionais naquilo que fazem, tá? Eu trabalhava numa empresa de vendas e nós tínhamos técnicas, argumentos, maneiras de convencer uma pessoa que não queria comprar um produto para ela comprar aquele produto. Nós tínhamos um método que era praticamente infalível de fazer isso. A pessoa não queria comprar o produto, mas quando nós convencíamos ela, ela acabava comprando, tá? Então, esses caras, eles são profissionais naquilo que fazem. Eles passam o dia todo pensando como vão tirar das pessoas dinheiro, tá? Então, a tática mais usada deles são são os próprios problemas das pessoas. Eu, eu, eu vi uma mulher esses dias dando um depoimento numa outra igreja e ela dizia que fez parte durante muitos anos de uma determinada igreja e que deu tudo que ela tinha na igreja, tudo, e ficou sem nada, passando por necessidade. Aí eu vi aquilo e falei, meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que gravar algum vídeo. Eu não posso me omitir com o que eu sei da Bíblia Sagrada, das Escrituras, eu não posso omitir vendo as pessoas sofrerem com isso, tá? E aquela mulher, ela deu tudo o que tinha, acreditando na promessa que o pastor tinha feito para ela, de que ela seria curada, seria liberta, ia prosperar. Gente, as coisas com Deus não funcionam dessa forma. Eu pergunto a vocês, qual foi o sacrifício, o que a mulher do fluxo de sangue, uma passagem muito conhecida na Bíblia, o que foi que a mulher do fluxo de sangue, ela deu, ela teve que vender para ser curada do fluxo de sangue? Nada, absolutamente nada, se você conhece a história. Aliás, ela tinha perdido tudo, pagando os médicos na esperança de que eles iriam solucionar o problema do fluxo de sangue dela. Mas quando ela agiu com fé, ela recebeu a cura, um milagre de Deus, de graça, de graça. Ela não teve que fazer nenhum sacrifício para ser curada, para ser liberta. O centurião, ele tinha um servo que estava à beira da morte, doente e violentamente atormentado. E eu pergunto a você, o que foi que ele deu para Jesus em troca do milagre, da cura na vida do servo dele, do empregado dele? Nada. Gente, todos, todo e qualquer milagre de Deus é de graça. Você não precisa dar nada em troca para Deus, para receber qualquer bênção, qualquer milagre, tá? Outros casos, tantas outras pessoas que foram curadas, que foram libertas de demônios e não tiveram que dar nada em troca por isso, tá? Uma coisa é o dízimo, são as ofertas.
tá? Deus é tão bom que ele determinou que as pessoas devolvessem o dízimo, todos, até o, até o pastor, até o sacerdote, todos, devolvessem o dízimo e as ofertas voluntárias, tá? De acordo com a renda, de acordo com os bens que a pessoa tem, não tudo, tá? Como eu já falei aqui nesse vídeo. Deus é tão bom que ele já ordenou as pessoas a darem o dízimo e as ofertas para manter a igreja. E para você ter uma ideia de que esses pastores são tão gulosos, estão tão longes do caminho, da presença de Deus, que eles não se satisfazem com isso. Eles querem mais das pessoas, eles querem tudo, tudo, absolutamente tudo, tá? E o endemoniado de Gadara, ele vivia no meio dos sepulcros, ele vivia no cemitério. E eu pergunto a você, o que foi que ele deu para o Senhor Jesus curar ele, libertar ele dos demônios? Nada. Gente, todos os milagres de Deus são gratuitos. Uma coisa, como eu disse, são os dízimos, são as ofertas, servem para manter a obra de Deus, a igreja de portas abertas, tá? Naquela época era necessário. Eu também vou falar sobre o dízimo e as ofertas em outro vídeo, mas faz parte da Bíblia, está nas Escrituras Sagradas. Do jeito que está aqui tem que ser feito, tá? Não do jeito que muitos inventam por aí, tá? E outra coisa são essas doutrinas que são criadas com um único intuito de arrancar os bens, o dinheiro do povo, ok? Isso é muito triste de saber que até hoje acontece isso, tá? E para você ter uma ideia, todos os milagres do Senhor, de Deus, são de graça. Eu vou te provar isso agora na própria Bíblia, no livro na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, tá? Romanos fica depois do livro de Atos. Romanos, o capítulo é o de número 8. Olha só como todos os milagres de Deus são de graça. Você não precisa dar nada em troca para receber, tá? Olha só, Romanos, o capítulo de número 8, o versículo é o de número 32, que diz assim: aqui está se referindo a Deus, aquele Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Presta atenção nessa palavra, graciosamente. O que isso quer dizer? De graça, graciosamente, de graça. Você não precisa comprar nada de Deus. Ele te dá de graça. Basta você ter fé, basta você confiar que Ele te dá de graça, tá? Você não precisa vender os seus bens, os bens que o próprio Deus te deu, ok? Você não precisa se desfazer deles. Isso é fazer comércio com a palavra de Deus, tá? E alguém pode perguntar assim, apóstolo, isso vai ficar de graça? Esses pastores desviados vão continuar agindo assim e vai ficar de graça? Vai ficar por isso mesmo? Eu digo a você que não. Nada, absolutamente nada diante de Deus fica de graça, tá? Olha só o que diz lá o livro de Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23. Diz assim: muitos, está se referindo a aqueles que conhecem a palavra de Deus e não praticam. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Olha aqui, está falando de pastores, viu? Daqueles que fazem a obra de Deus. Não temos expelido demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres?
Olha o que Jesus diz para eles. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Os que praticam iniquidade significa pecado, tá? Erro. Aquele que conhece a palavra de Deus e continua na prática do pecado, a punição para essa pessoa é mais grave do que para aquele que não conhece, tá? Então, nada fica de graça. Se o pastor ou qualquer outro não se arrepende, essa palavra diz a respeito dele, viu? Muitos naquele dia hão de me dizer: não expulsamos demônios no teu nome, não fizemos muitos milagres. Aí Jesus diz explicitamente para eles: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos para onde? Para o inferno. Essa é a punição. E não existe punição mais grave do que essa. Alguém também pode dizer, e lá no livro de Atos, onde as pessoas vendiam as suas propriedades e entregavam aos apóstolos o dinheiro. Gente, se você ler o livro de Atos inteiro, o capítulo 4 inteiro, você vai ver que aquilo era uma obra social que os apóstolos faziam, que eles estavam encarregados de fazer, tá? Como assim uma obra social? Eles estavam pregando a palavra de Deus, falando de Jesus, e muitas pessoas iam se convertendo, iam aceitando o Senhor Jesus como Salvador. E conhecendo o Evangelho, tá? Conhecendo o Senhor Jesus, Jesus ele ensinava sobre ajudar os necessitados, os pobres. Então, aquelas pessoas que se convertiam, que tinham muitas propriedades, que tinham muitos bens, elas vendiam um bem que ela tinha, um terreno, vamos supor, tá? Ela não ia vender tudo para ficar em necessidade também, né? Então, elas vendiam alguma propriedade que elas tinham e entregavam para os apóstolos repartirem entre aquelas pessoas que tinham necessidade na igreja, tá? Muitas pessoas tinham muitos ricos naquela época, mas também tinham muitos pobres, pessoas que não tinham nem o que comer. Então, os que tinham muito ajudavam os que tinham pouco, tá? Ou os que não tinham nada. E se você ler o livro de Atos inteiro, você vai ver que depois os apóstolos, os pregadores da palavra, eles deixaram uma pessoa encarregada de fazer isso, porque eles chegaram à conclusão que aquilo que eles estavam fazendo estava atrapalhando a pregação do evangelho. E eles foram ordenados por Deus, chamados para fazer a obra de Deus, para pregar o evangelho, salvar almas. E eles deixaram uma outra pessoa encarregada de fazer isso, tá? Mas alguém pode dizer também, e o jovem rico, que o Senhor Jesus mandou ele vender tudo que ele tinha? Gente, você precisa ler todo o contexto, todo o capítulo. Não seja levado por uma pessoa que só pega um versículo da Bíblia e usa ela para alguma finalidade, algum objetivo. Você tem que conhecer todo o versículo, todo o capítulo, todo o contexto, ok? E você vai ver que aquele jovem, ele tinha o coração muito apegado ao dinheiro. Ele pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a salvação eterna? Ele começou bem. Ele demonstrou para Jesus que só tinha interesse nisso, em ser salvo por Deus, em ter a vida eterna. Mas aí Jesus analisou ele, e como Jesus conhece o coração e sabe tudo a nosso respeito, se nós somos apegados ao dinheiro ou não, ele viu que aquele jovem era apegado ao dinheiro, tá? Tanto que ele vai falar, o próprio Senhor Jesus vai falar isso depois. E ele falou: olha, você quer ser salvo mesmo? Você tem que vender tudo que você tem e dar aos pobres, tá? Jesus não mandou ele dar
na igreja. Ele mandou dar aos pobres, ok? E terás um tesouro no reino de Deus, Jesus concluiu. Tá? E só para você ver aquilo que eu estou falando, depois que Jesus disse isso, aquele jovem saiu triste, cabeça baixa, porque ele era dono de muitas propriedades, muito rico. E Jesus viu no coração dele que ele precisava fazer isso para ser salvo. E, gente, foi Jesus que falou isso para ele. Nenhum pastor, nenhum sacerdote conhece o interior de uma pessoa. Só Deus mesmo. Só Deus tem essa autonomia, essa capacidade de dizer, olha, você precisa fazer isso para ser salvo. Você precisa abandonar isso ou aquilo para ser salvo. E tantos outros versículos que eu poderia citar aqui, tá? Mas a verdade é que esses pastores, eles usam qualquer tipo de versículo para levar as pessoas a darem tudo que tem na igreja. É isso mesmo. Eles usam até a passagem que Jesus morreu na cruz, que Jesus se sacrificou para induzir o povo ao erro, né? Assim como Jesus deu tudo o que ele tinha por nós, assim também você tem que dar tudo o que você tem. Gente, que absurdo, que absurdo. E como as pessoas não conhecem a Bíblia, não conhecem as Escrituras, e eu digo que é um erro também, tá? Porque se você não conhece, você está sujeito a isso, elas acabam sendo literalmente enganadas, tá? Enganadas. Então, era isso que eu tinha para dizer, tá? Acompanhe esse vídeo, compartilhe se você acha que vai ajudar alguém. Como eu disse lá no início, não abandone a presença de Deus por nada nesse mundo. Se você tem a presença de Deus na sua vida, você tem aquele que é o mais precioso de todos na sua vida. Então, independente daquilo que você ouviu aqui, não abandone a presença de Deus. Isso não é nenhuma novidade o que acontece hoje. Se acontecia na época de Jesus, antes de Jesus, 700 e poucos anos antes de Jesus, imagina hoje. Imagina hoje, tá? Eu acabei estendendo esse vídeo, mas eu espero que você tenha compreendido, tá bom? E acompanhe nossos próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.